Fala, galera. Vamos acompanhar aí o jogo aberto, trazendo as últimas informações do Palmeiras, que amanhã, às 21h30, encara o Corinthians e também tudo sobre a nova contratação do Verdão, Kelvin. Vamos acompanhar aí. Natação, quem não perdeu tempo, liberou o Mike para o Santos, mas trouxe o Kelvin, jogador que estava no CSKA, lá na Rússia. A gente acompanhou mais o Atlético Paranaense, não é? Jogador que vem para lateral direita, mais uma opção para Abel Ferreira, que também tem ótimas opções. Com meu dinheiro. Se mexe o duelo que se aproxima, Abel mexeu no time em Salvador. Sem a força máxima, ainda conseguiu um empate contra o Vitória, depois de começar perdendo por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Piquerez de pênalti e Flaco Lopes de cabeça decretaram a igualdade. Mas a ansiedade, a cabeça e as perguntas já estavam voltadas à quarta-feira. Já estou habituado a jogar jogos de decisões, é mais um em nossa casa e, portanto, o jogo não é para mim, ele é para o Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar tanto como todos que estamos dentro do Palmeiras. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais pelo lado a preparação mental. vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Mexe muito um duelo desse tamanho, inédito entre os rivais pela Copa do Brasil. Mexeu tanto que antes do fim ele se foi. A temporada em jogo em 90 minutos, mais ou menos isso. Cara, um jogo muito importante. Eu falei que talvez seja do que queda do ano o mais importante, né? Mais importante do ano, hein? E vai ser preciso reverter o que se viveu na primeira parte desse encontro, quando o Corinthians em casa venceu por 1-0, gol de Memphis. Vitória verde por um gol de diferença leva a disputa da vaga para as quartas de final à desafiante decisão por pênaltis. O Alviverde precisa de 2 gols ou mais para avançar. Para o Alvinegro basta um empate. Não tem como mexer, né? E um jogo grande, exatamente. A gente tem muita vontade de jogar a quarta e, se Deus quiser, vai ser bom pra gente. Vamos conseguir virar o resultado e lograr essa classificação aqui em casa para a alegria da nossa torcida. Não vai ser para essa batalha ainda, claro, mas pensando no futuro próximo, o Palmeiras foi buscar na Rússia o segundo reforço nessa janela de transferências do meio do ano. Ele tem 24 anos de idade, estava no CSKA Moscou desde 2023, com 61 jogos, 5 gols e 9 assistências. Kelvin é lateral direito. O valor desse negócio, aproximadamente 32 milhões de reais. O contrato até julho de 2030 com a equipe alviverde. Um certo entrosamento vai facilitar. Jogou com o Maurício na seleção e com Vitor Roque no Furacão. Para convencê-lo, os amigos já foram úteis demais. Falei com o Vitor Roque, com o Maurício, e todos falaram coisas muito boas da estrutura, né? Então foi muito fácil de aceitar, não tem como se recusar um convite do maior clube do Brasil, do maior campeão. Kelvin está ansioso para estrear. O Palmeiras está ansioso para quarta-feira chegar. Nessa hora, não deve ser fácil manter o que se prega. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais pelo lado a preparação mental. vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Em dias que antecedem um derby desse tamanho, o coração pode estar quente, mas a cabeça seguramente não está fria. Não sei se o Abel contava com essa desvantagem nesse primeiro jogo e poderia ter sido mais amplo o placar se o Yuri não tivesse perdido um pênalti, mas agora é outra história. O jogo é na casa do Palmeiras. Tem essa dúvida na zaga se o Bruno Fux estará ou não à disposição. Então a zaga que foi bem questionada, inclusive no duelo contra o Corinthians. Edu, zaga é bem a sua área, né? É o lugar onde você conhece bem Mikael, se o Fux não for o titular, não estiver disponível. Tem o Benedetti também, mas o Abel tem problemas para escalar e, ao mesmo tempo, tem opções também. Renata, tem problemas sim, principalmente na defesa. O Fux está fazendo uma temporada muito boa. Me surpreendeu muito positivamente, porque eu acompanhei ele o ano passado no Atlético Mineiro, né? Ele não era titular assim absoluto. Então, quando ele vem para o Palmeiras, eu falo, caramba, será que ele vai jogar? E ele mostrou personalidade, no Mundial jogou muito bem e no jogo contra o Corinthians ele está jogando muito bem também. Infelizmente essa lesão o atrapalhou bastante, principalmente na sequência agora.
E agora, é claro que o Mikael entrou fio, mas também tem a confiança, sim, do treinador, da diretoria e da torcida também. É claro, se questionar por que fez a falta lá, mas e se não saísse o gol? Então, são coisas que acontecem realmente no futebol. Falta na intermediária também. Né? E outra, deixou bater rápido, né, Chico? Fica na frente da bola. Então, são situações que... Tem uma malandragem. Que isso acontece agora. É um jogo, Renata, onde que o Palmeiras vai ter que mudar a postura. Porque quando se jogava contra o Corinthians há 1 ano, há 2 anos atrás, o Palmeiras jogava com sangue nos olhos. Ia para cima, não deixava respirar. Agora o Palmeiras está achando que vai ganhar a qualquer momento. Não vai. Não vai ganhar. Esse jogo é um jogo onde que você tem que colocar primeiro aquela concentração, aquela vontade de querer ganhar. E depois, sim, com a técnica, com as coisas que o treinador passa, com a questão tática também, que vai ser fundamental para que o Palmeiras consiga passar para a próxima fase. Eu sempre gostei do trabalho do Bruno Fux, até porque acompanhei muito de perto no Inter, e lá ele foi vendido e aquela coisa toda, e é um jogador que agora está realmente reencontrando a sua melhor fase. Ronaldão, tem um outro detalhe nesse confronto. Anderson Daronco, escolhido como árbitro da partida. Lembrando que o Daronco, por exemplo, apitou o jogo entre Corinthians e São Paulo, e o São Paulo venceu há poucos dias. Então, mas tem um lado bom, né, quando você vê o Daronco, porque o goleiro vai poder fazer cera, né? Porque quando ele apitou Corinthians e Flamengo, ele e o Rossi fizeram uma boa dupla depois da expulsão do zagueiro. Foi, ele ficava fazendo assim, ó, no meio de campo. O goleiro ficava fazendo assim pra ele ficava fazendo assim pro goleiro, ele ficava fazendo assim pra ele, e foi uma coisa que o segundo tempo passou rápido. Então, eu acho que o Hugo vai poder usar isso. Porque é sério o que eu vi lá, velho. É sério, ele expulsa o cara no começo do segundo tempo e depois fica ele e o goleiro trocando, né? Configurações, mensagem de mão, aquela coisa toda. É guarda de trânsito. Adivinha o que eu tô falando. Aí você quer, adivinha o que você tá falando. Eles ficaram assim o jogo inteiro. O Hugo pode usar dessa malandragem. Agora, falando sério, vai ser um jogo com 220 ligado. Porque o Palmeiras acha que pode vencer o Corinthians a qualquer momento. Acha não. Se acha que pode vencer. O Corinthians já acha que não, só que a entrega foi 220. Já pensou se o placar termina 1-0 e vai para os pênaltis? Então, aí vai ter que fazer o gol, né? Falando em goleira, porque você falou em goleira, eu vai ter lembrei que fazer disso o gol agora. do Hugo primeiro, para poder igualar as coisas. Vai fazer. Só que vai pegar um time ligado. O time que sofreu para vencer do Fortaleza, mas teve ali o seu treinador na beirada do campo ativo, que é o Dorival. E já sabe como jogar contra o Palmeiras. Então, eu vejo aqui um jogo para um 0-0, 1-1. E o Daronco segurando o jogo no segundo tempo. 3-1 Palmeiras, você não vê? Porque, e ó, um já caiu aí. Um já caiu no Mas VAR, como hein? 1-1 você falou que ninguém faz gol no Hugo. Quer dizer, o Fortaleza fez, né, no final de semana. Então, por isso eu pensei que você falou, hoje você não tá Corinthians, mas tudo bem, até o final do programa você vai estar. Mas assim, eu diria o quê? Vai colocar quem vai mas apitar, para não tem? aí, se o juiz, ele é do estilo de picotar a partida, ficar marcando todas as faltas, será que isso não beneficia quem já tem um resultado na mão? É isso que ele tá falando. É o que eu tô falando, porque o Flamengo abusou disso. O Daronco, ele mas eu tô falando pro Corinthians. Então, o Daronco, ele apita se protegendo. Amanhã, então, ele apita se ele não quiser correr, o fato é, Daronco, se você não quiser correr amanhã, tudo bem também. Ei, Daronco. Só que se o Daronco começar a marcar muitas faltas perto da área, a bola parada sempre foi uma boa ferramenta para a equipe do Abel Ferreira. Eles usam muito bem a bola mas parada. aí pode ser espetado no contra-ataque, como assim o fez, né, o Corinthians, e conseguiu a vitória contra a cabeça do Memphis. Isso aí é complicado. Você pode ter uma bola parada a seu favor, mas o contra-ataque, se ele tiver engatilhado no 220, aí o zagueiro vai começar a correr atrás dos atacantes, e isso preocupa. O zagueiro gosta de correr atrás do atacante? Não gosta, aí, tá vendo? É complicado. Bom, falamos do lado palmeirense, mas... É decisão, hein? As partidas de ida já aconteceram, tem, claro, os jogos de volta. Entre os jogos de volta, derby, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. A gente começa com o time mandante, porém, com a desvantagem, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno Barri, abraço para vocês, para todos os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras precisa de uma vitória por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, 2 para avançar às quartas de final sem a necessidade dos pênaltis. Por isso, todos os titulares foram preservados na última rodada contra o Vitória. Nesse momento, o time está treinando aqui e o Palmeiras deve repetir a escalação do primeiro jogo contra o Corinthians com apenas uma mudança. O Bruno Fux, que saiu machucado com uma contusão
muscular, ele está treinando na academia de futebol, fazendo trabalho de recuperação, mas não deve jogar nesta quarta-feira. O Mikael deve ser o zagueiro ao lado do Gustavo Gomes, essa é a única mudança. Tem também a novidade do Felipe Anderson, que já ficou no banco de reservas na partida contra o Vitória, fica também como opção para o técnico Abel Ferreira. Enquanto o time se prepara, a diretoria continua se movimentando no mercado e ontem o Palmeiras anunciou a 9ª contratação para esta temporada. É o lateral Kelvin, que vem do CSKA de Moscou. Kelvin se destacou no Atlético Paranaense, aliás, chamou a atenção do Palmeiras na semifinal da Libertadores de 2022, quando o Atlético Paranaense eliminou o Palmeiras na semifinal em pleno Allianz Parque, e o Palmeiras fez a contratação, investiu 32 milhões de reais para trazer a 9ª contratação para essa temporada. Vamos ouvir então o que falou o Kelvin nessa chegada ao Palmeiras, a expectativa de um novo desafio na carreira. Acho que a parte mais difícil sempre é a adaptação, né? E quando você conhece gente no clube, você acaba sendo mais fácil. Falei com o Vitor Roque, com o Maurício, e todos falaram coisas muito boas da estrutura, né? Então foi muito fácil de aceitar, não tem como se recusar um convite do maior clube do Brasil, do maior campeão. Tem um grande treinador, tem uma grande equipe, por trás disso tem toda essa estrutura que é maravilhosa. Muito feliz e ansioso para estrear logo com essa camisa. Kelvin assinou contrato por 5 temporadas, agora são 12 jogadores que deixaram o Palmeiras nesse ano de 2025 e 9 contratações e investimento chegando perto de 600 milhões de reais nesse ano de 2025, por isso toda essa cobrança, toda essa pressão para o Palmeiras avançar e eliminar o rival nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já perdeu a final do Campeonato Paulista, certamente uma derrota para o Corinthians, uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil. A pressão iria aumentar bastante para o restante da temporada, Campeonato Brasileiro e também Libertadores. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Palmeiras e vamos mostrar que esse time do Abel não é assim tão com essa fama. Tem a fama do time da virada, mas não tem assim números que comprovam essa fama. A gente vai mostrar na próxima entrada. A contratação de Kelvin vai custar 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais ao Palmeiras, sem bônus. O clube acertou a aquisição de 100% dos direitos econômicos do lateral direito de 24 anos de idade, que deixou o CSKA da Rússia e assinou o contrato até julho de 2030. O clube considera a movimentação um achado por entender que o valor é baixo pela idade do jogador, com passagem por seleções de base e olímpica. As tratativas chegaram a envolver a entrada de uma quantia por bônus, mas terminaram apenas com o fixo. Kelvin é visto como um jogador que completa a lista de opções do Palmeiras na lateral direita. Além de renovar a posição ao substituir Mike, de 32 anos, o novo jogador tem características consideradas diferentes dos outros jogadores da posição. Giai, atual titular, é considerado um jogador agressivo e forte em duelos, e Marcos Rocha, uma liderança no vestiário, além de alguém que pode passar experiência para outros laterais. Já o reforço é visto como um jogador mais ofensivo que oferece amplitude ofensiva e profundidade no ataque. Seu estilo casa com a nova estrutura do Palmeiras de Abel Ferreira. Desde a Copa do Mundo de Clubes, o técnico fez um ajuste no posicionamento, especialmente da lateral direita. Antes, Giai era quem fazia a saída de bola ao lado dos zagueiros na linha de 3. Agora, esta responsabilidade é do primeiro volante, seja Aníbal Moreno ou Emiliano Martínez. Isto faz com que o lateral, no atual esquema do Verdão, tenha mais influência ofensiva. É neste cenário que o clube foi em busca do ex-jogador do CSKA, formado na base do Atlético Paranaense e que trabalhou no clube com Luiz Felipe Scolari. O lateral direito vinha na rotina de treinos no CSKA, portanto depende apenas da regularização de seus documentos para começar a jogar.